Nesse vídeo vamos comentar a invasão dos paladinos às terras malignas e veremos Atto mostrando como ela pode ser assustadora. Vamos ver tudo que rolou nesse capítulo agora. Então pessoal, esse capítulo até que não foi tão agitado no começo, mas no fim rolou aquilo que a gente já esperava. A Atto mostrou o poder absurdo dela. Foi quando a gente viu o quão forte e insana ela é em batalha. O episódio foi dividido com bastante foco nos paladinos e o Takuto acabou ficando mais em segundo plano. Na real foi quase meio a meio de tempo de tela. Mas bora lá, vamos por partes. O episódio começa com os paladinos, eles seguem marchando em direção às terras malignas e estão cada vez mais perto da floresta. E dá pra notar uma coisa. O Verdel é muito mais sábio do que parecia. No episódio anterior, ele parecia o mais relaxado, o que ligava menos para essa coisa de fé e regra, mas na real ele está disposto a quebrar as regras se for pro bem do grupo. Já o Lonius é o oposto, ele é extremamente devoto, segue tudo à risca, mesmo que isso coloque a vida de todo mundo em risco. E de fato, ele acaba fazendo isso. A galera poderia ter saído numa boa se ele não fosse tão inflexível. Detalhe importante, quem lidera a operação é o Verdel, mas quem está pagando os mercenários é o Lonius. Essa dinâmica entre os dois é bem relevante para entender as tensões dentro do grupo. Também tem uma menção à Santa, que está resolvendo umas tretas lá na província norte do reino. Tá rolando ataque de monstro por lá e tem suspeita que seja obra de uma bruxa. Como o reino do Takuto fica ao sul, provavelmente não tem ligação direta com ele. Pode ser uma raça neutra ou até mesmo uma boa que está tentando enfraquecer o Sacro Império. Mas o Lonius fica pilhado só de ouvir a palavra bruxa. Pode ser que ele tenha um passado ligado a isso ou só é o fanatismo religioso dele mesmo. Basta alguém ser chamado de bruxa na frente dele que já verá alvo. Enquanto isso, o Verdel é mais tranquilo, até bebe com a galera e já tem um plano pronto caso a missão dê errado. Ele quer garantir que pelo menos saiam vivos, mas para Lonius isso é inaceitável. Eles têm que cumprir a missão a qualquer custo, senão fere a fé deles. Voltando para o Takuto, o reino dele segue se desenvolvendo. Ele começa a usar aquelas frutas de carne, sim, aquelas meio bizarras, para gerar criaturas. Soldados de vigilância, basicamente. Os elfos ficam em choque com isso. Ninguém esperava que ele realmente conseguisse criar vida nova a partir da fruta. É bizarro, mas é vida e é um poder absurdo que impressiona geral. Me fez pensar, será que todos os soldados dele vão ser gerados a partir dessas frutas? Porque no episódio passado já tinham comentado algo sobre isso, então parece que virou um padrão. Ah, e o soldado que eles invocaram foi um inseto de pernas longas, que faz parte do planejamento para fortalecer o exército. O objetivo agora é invocar um herói, e o Takuto já decidiu quem vai ser a rainha dos insetos. E Mano foi uma escolha sensacional. Além de ser poderosa, ela consegue fortalecer todas as unidades inseto e ainda produzir novas tropas, ou seja, ela tem poder de ataque e de criação, tudo num pacote só. Isso é absurdo. Essa parte me lembrou bastante jogos de estratégia, tipo Fire Emblem, até o estilo visual do mapa, tipo 8-bit, 16-bit, é bem nostálgico. Eu mesmo curto muito Fire Emblem, joguei no 3DS, então bateu aquela nostalgia. Mas voltando pro episódio, ele escolheu invocar a Rainha dos Insetos também porque os outros heróis disponíveis são bem problemáticos. Todos têm personalidades péssimas, querem dominar o mundo, causar caos ou só destruir tudo mesmo. Então faz sentido deixar esses outros heróis de lado por enquanto. Agora voltando pros paladinos, o Verdel mostra que é bem poderoso. As habilidades físicas dele são muito acima da média e ele derrota uns monstros com facilidade enquanto se aproxima da floresta do Takuto. E aí surge outro ponto de atenção. Perto dessa floresta tem uma cidade. Não faz parte direta do reino do Takuto, mas está próxima, o suficiente para ser um problema. Ele teme que essa cidade descubra o que está rolando ali e avise o Sacro Império ou outra força do lado do bem. A sorte é que essa cidade é neutra por enquanto.
Então o Takuto começa a pensar em como lidar com isso. Dominar, fazer acordo, ainda não ficou claro, mas está no radar dele. E já que essa cidade perto da floresta é neutra, então, assim como os Dark Elfos, que também era uma raça neutra, o povo dessa cidade talvez não veja o Takuto e sua galera como raça maligna. Isso seria um baita avanço para ele. E caso o Takuto domine essa cidade, eles podem virar da raça maligna mais facilmente. Por enquanto, o Takuto está construindo o reino praticamente do zero, enfiado na floresta. Mas ter uma cidade já pronta ali do lado seria uma baita vantagem. Estrutura, população, recursos, tudo. E aí eu fico pensando, será que em algum momento ele vai construir uma frota naval? Porque tanto a floresta quanto essa cidade tem acesso ao mar. Seria uma jogada muito boa, principalmente se no futuro ele quiser invadir a região do norte, porque tirando o mar só tem uma passagem por terra que conecta o norte e o sul. Se rolar confronto vai ser ali. Mas se ele vier pelo mar, pega todo mundo de surpresa, o norte nem sabe da existência do Takuto ainda, então ele teria vantagem total. Só que o descanso do Takuto acaba quando os paladinos finalmente chegam na floresta. E quem vai receber eles? Sim, a Ato. Ela aparece toda disfarçada, de capuz e tudo mais, fingindo ser uma elfa negra que vive ali, quietinha, sem querer encrenca. Os paladinos, estranho, claro, para eles aquela floresta é terra amaldiçoada, então gente morando lá já é suspeito. Mesmo assim, a Ato manda bem no disfarce. Ela tenta resolver tudo na conversa. Quando percebe que o pessoal não ia recuar, ela até libera um pouquinho do poder mágico só para ver se eles se assustavam e davam meia volta. Mas o Lonius, como sempre, se recusa a ceder. Já o Verdel, o paladino mais sensato, até tenta evitar confronto. Ele revela que os paladinos estão ali por causa de uma revelação divina, o que na teoria era segredo só deles. Isso deixa o Lonius furioso, porque essas revelações são tipo ultra secretas entre os paladinos. Mesmo assim, o Verdel joga tudo na mesa. Ele queria sair dali sem briga, queria entender quem era aquela figura misteriosa, a Ato. E olha, ela deu todas as chances possíveis, pediu várias vezes para eles recuarem, avisou que não queria luta. O Verdel percebeu o risco e estava disposto a sair dali na boa, mas o Lonius não quis nem saber. Ele só pensa em cumprir a missão, custe o que custar. Aí ele tira a autoridade do Verdel e ordena que os mercenários ataquem. Como é ele quem está bancando a operação, acaba tendo a palavra final. Resultado, a Ato percebeu que não tinha mais volta. E aí já sabe, se não dá para resolver na conversa, é porrada. E cara, o que aconteceu depois disso só pode ser chamado de massacre. A animação até corta a luta, mostra a Ato se preparando para lutar, mas na cena seguinte já tá todo mundo no chão. Os mercenários foram completamente detonados. Sangue para todo lado. Só sobraram o Verdel e o Lonius. E o Lonius, claro, ficou em choque. Viu na frente dele o terror absoluto que é enfrentar uma heroína de verdade. Eles achavam que estavam lidando com uma simples elfa, mas agora viram com os próprios olhos que era muito mais do que isso. E a luta ainda não acabou. O episódio termina nesse gancho, com a Ato agora cara a cara com os dois paladinos, Lonius e Verdel. E como eu disse, o episódio mostrou bastante o lado dos paladinos, ao mesmo tempo que deu continuidade no desenvolvimento do reino do Takuto. Foi um episódio mais calmo, no geral, focado em construção de história, mas terminou muito bem com essa tensão final. Agora, eu queria mesmo ter visto a luta da Ato com os mercenários. Sabemos que foi brutal, que teve sangue, mas eu queria ter visto a animação disso em tela. Fica pra próxima, eu acho. Agora vem aí o confronto direto da Ato contra os dois paladinos, e eu tô curioso para ver se aquele poder divino do Verdel vai ser capaz de bater de frente com o poder absurdo da Ato, que é uma heroína nível alto. Enfim, é isso pessoal, obrigado por assistir até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.